Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Hoje um vídeo rápido pra gente falar um pouco sobre esse Corinthians e Santos, o clássico paulista. Algumas coisas pra falar sobre o Dorival Júnior, esquema tático do Corinthians, algumas coisas que eu critiquei o Dorival e vendo a entrevista coletiva dele, eu até dou o braço a torcer em algumas coisas, mas em outras não. Então vamos falar um pouco sobre o jogo do Corinthians, como que foi, resumir um pouquinho o jogo, né? Provavelmente todos vocês assistiram. E se vocês são novos no canal, não se esqueça de deixar o comentário, deixar pelo menos o like para engajar mais o vídeo. A gente está começando agora. A ideia, sempre eu falo nos vídeos, é não ser um canal só de corintiano. Ser um canal também com os palmeirenses, com os são paulinos. A gente poder trazer, como eu sempre trago o Vitinho, hoje não, mas a gente sempre traz o Vitinho, que é palmeirense, para falar sobre o Palmeiras. A gente trazer também São Paulinos, Santistas, principalmente dos clubes paulistas, para a gente comentar um pouco sobre futebol e não exclusivamente só de um time. Então bora lá falar do Coringão, porque começou o jogo de forma vergonhosa o time do Corinthians, pela escalação, né? Eu acho que muitos vão passar pano pro Dorival, porque é começo de trabalho. Os resultados, como eu sempre falo, o problema do futebol é que o futebol é resultadista. Então, se tá ganhando, não vai repercutir o jeito que o time joga, ou se o Dorival tá fazendo certo ou tá errado, porque tá ganhando. Então, como o Dorival tá com um começo com um futebol pobre, mas um futebol que está vencendo, é difícil você criticar o cara. Eu vou até ajustar a câmera aqui, mas é difícil você criticar o cara sendo que ele tá tendo resultado, né? A questão é que o futebol do Corinthians é bem precário. E o Dorival, eu não gosto de... Já vamos começar assim, tá? Eu não gosto de treinador brasileiro pelo simples fato que o treinador brasileiro tem um problema muito sério que outros treinadores eu vejo, pelo menos na minha visão, tanto os treinadores argentinos como os treinadores europeus, eles às vezes têm uma teimosia em algum esquema tático, o jogador, mas eles dão um braço a torcer. O que eu sinto é que os treinadores brasileiros, eles não dão um braço a torcer em algumas coisas, tá? E a gente vai comentar até na entrevista coletiva do Dorival, mas o Dorival escalou o Hugo Souza no gol. Já começou com uma polêmica, né? Mas eu super entendo, e nessa parte eu entendo com o Dorival, tá? Félix Torres pela direita. Ele até justificou, porque o Maná tinha jogado 90 minutos. A questão não é essa. O Maná podia estar cansado, podia estar descansado. Eu não confio no Léo Maná. Não sei vocês. Eu não confio no Léo Maná. Eu acho ele um jogador fraco, incapacitado, não sabe marcar, não sabe atacar, não sabe cruzar, não sabe dar um passe. E o problema do Léo Maná é que ele sempre joga nervoso. Estádio vazio semana passada e ele estava nervoso. Então, eu entendo ele usar o Charles ou o Félix Torres, e eu não acho que o Félix Torres seja uma partida ruim. Eu acho que ele não comprometeu. O lado do Santos mais forte era o lado do Félix Torres ali marcando, que era com o Soteldo, e nada aconteceu. Apesar de teve algum perigo ou outro, o Santos perdeu um gol lá com o Zé Ivaldo, se eu não me engano. Mas o Félix Torres foi bem. Não achei que ele foi mal, não. Nem na saída de bola, achei que ele foi tão mal, um pouco afobado às vezes, mas tudo bem. Aí ele colocou o André Ramalho e o Kaká, e muitos vão criticar o André Ramalho. Achei uma partida horrorosa do André Ramalho, tá? Horrorosa, como sempre. Acho que ele teve um lance lá do lançamento longo, ele tentou cortar, e eu não sei se era o Soteldo ou o Barreal ali que recebeu a bola, e assim, até brinquei, ele parece um João Bobo jogando, com todo respeito, tá? Mas eu não gosto do André Ramalho, eu acho ele muito fraco. Já teve um futebol melhor, mas eu acho ele muito fraco. E pra mim foi uma partida ruim do André Ramalho, principalmente quando ele dava bote. Cara, o Tiquinho Soares é ex-jogador, gente. Ele é ex-jogador, o Tiquinho Soares. E o André Ramalho teve dificuldades. Fez faltas quando não deveria fazer, no pivô do Tiquinho, sabe? Eu não gostei. Eu não sei vocês, eu não gostei. E aí teve o Kaká, que tá surpreendendo bastante. Pegando a escalação aqui. O Kaká surpreendendo bastante. Saída de bola, calma. Não teve muito o que fazer, mas às vezes que ele tentou o lançamento, ele acertou o lançamento, as bolas longas. Gostei muito do Kaká. O Andileri
jogou bem. O que eu gosto do Andileri, diferente de outros laterais que a gente tem, até como o Bidu, é que você não tem muito pra reclamar e você não tem muito pra elogiar. O Andileri, uma coisa boa é que quando ele sobe, ele acerta cruzamento. Ele sabe cruzar, ele cruza igual uma pessoa decente. E ele não sofre na marcação. Ele não erra passe e ele joga neutro. Então é o tipo de jogador que a gente acaba até esquecendo no jogo, porque ele é um jogador super útil, porque ele é neutro. Ele não prejudica e quando ele sobe, muitas vezes ele não vai ser destaque do time, mas quando ele sobe, ele ajuda bastante. Então eu gostei muito do Andileri, a partida dele. E aí começa com a primeira polêmica do Dorival. O que o Dorival tá fazendo com o Michael, gente? Ele tá achando que ele vai recuperar o Michael? O Michael tá o que? Há 3, 4 anos no Corinthians já, desde que ele voltou de empréstimo pro Shakhtar. Cara, o Michael é inútil. Desculpa falar, gente. O Michael é inútil. O Michael não sabe marcar. E ainda é o que eu falei. Eu até falei com uns amigos meus. Até comentei com o Vitinho. Falei, cara, se você coloca o Michael igual ele jogava com o Vitor Pereira, o Michael de volante, mais segundo volante, mais pela esquerda, dando mais profundidade. Porque o Michael ele tem muito medo de errar passe. Vocês podem perceber, o Michael, ele é medroso. Ele tem medo de errar um passe. Então o que ele faz? Ele toca muita bola para trás. Então você precisa facilitar esse passe para ele. Porque no papo, já deu para perceber que o Michael não vai mudar isso. No papo, Michael, arrisca mais? Ele não vai arriscar. Ele vai tocar no passe seguro. Então, facilita pro cara. Joga ele pra esquerda, um pouco mais avançado, um segundo volante ali, mas um pouco mais avançado, pra ele poder fazer pelo menos essa trinca ali com quem cair pela esquerda, talvez o Yuri Alberto, mais o Andileri, entendeu? E facilitar também com o Coronado, pro Coronado receber. O Michael jogou bem com o Vitor Pereira nessa posição. Então, assim, tenebroso a partida do Michael, não marca, não sabe dar passe, domina tudo errado, fica todo estabanado. Então eu não entendo essa insistência. Se ele colocasse o Michael de segundo volante, eu até entenderia. Tudo bem. Agora, de primeiro volante, marcador, gente, pra mim, primeiro volante tem que ser marcador. O cara tem que correr o tempo todo, ter raça, dar carrinho, roubar a bola e ter um passe minimamente bom. Por isso talvez o Martínez não seja um primeiro volante por causa do passe, mas o Raniel tem um bom passe, um passe simples ele tem. Então, pra mim é o Raniel ali. Mas não dá pra jogar com o Raniel, então coloca o Martínez. Não inventa, ou coloca o Charles, ou coloca o Rian, mas não me inventa Maicon de primeiro volante, não dá certo. E o Corinthians teve muita dificuldade por conta disso. Porque além dele não marcar e perder bola boba, o jogo não progride com ele. Ali de primeiro volante não progride. Enfim, aí o meio ele colocou o Carrilho isolado lá. É outra teimosia do Dorival. E aí é uma coisa que eu não concordo com ele. Ele falou na entrevista coletiva. Mas o time foi construído, o time do Corinthians foi montado sem pontas. Beleza. Aí ele me fala assim, então por isso que eu tenho que improvisar talvez o Romero ou o Carrilho pela ponta. Mano, peraí. Gente, se o time não é montado para ter pontas, por que raios você vai jogar com pontas? Aí ele justificou o Carrilho por lá, porque o Carrilho já está acostumado a fazer essa posição ali de ponta direita, e ele é o único que pode fazer isso. E ele admitiu na entrevista, ele falou assim, não, eu entendo que o Romero hoje não é mais ponta, ele é um segundo atacante. O Thales Magno também, ele é ele não é mais ponta, ele joga mais pelo meio. E o Carrilho também, mas eu preciso improvisar. Gente, você não precisa. Faz o simples. Joga simples, Dorival. Pra que inventar, cara? Faz o time jogar pelo meio, então. Mas não dá, então não inventa. Chega na diretoria e fala, preciso de pontos. Por quê? Não, porque vai ter jogo que eu preciso jogar no 4-3-3. E eu não tenho ponta. E aí ele falou assim, eu não tenho ponta. Ele falou na entrevista coletiva, eu não tenho ponta, a gente não tem ponta. O Kaique é o quê, então? Por que você não usa o Kaique, gente? Precisa ficar improvisando o Romero, Coronado caindo lá pela esquerda, que é outra coisa que eu vou falar. E aí ele me inventou de colocar o nosso melhor jogador, junto com o Yuri Alberto. O Carrilho é o melhor jogador no ano, junto com o Yuri Alberto, Memphis. E isolado lá na direita. E o que o Carrilho fez? E olha que o Carrilho, ele é tão bom,
que ele ainda desenrola algumas coisas. Mas claramente ele estava sozinho. Cara, quando você viu o Carrilho esse ano mesmo, ou ano passado, ele domina a bola, dando opções, o Mateuzinho descendo e o Memphis vindo pelo meio buscar a bola, ele consegue sair com esse passe rápido, ágil, já dá opção. Hoje não, ele dominava, ele dava uns dribles, ele conseguia clarear, mas ele ficava lá 30, 40 segundos com a bola e você falava, meu Deus, ninguém aproxima do cara. Então, outra teimosia do Dorival ridícula, assim como o do Coronado na ponta esquerda. O Coronado não é ponta, gente, não é meia esquerda. O Coronado tem que jogar centralizado. E o Coronado já cansou de falar que ele gosta de jogar centralizado. Hoje eu não consigo nem criticar o Coronado, porque a bola não chega. A bola não chega, o time não constrói. Ah, mas o Coronado... Gente, o primeiro volante tem que ir lá buscar a bola do zagueiro e tentar entregar com o máximo de qualidade possível pro meia. E não é entregar no meio, no círculo central ou na zaga. É entregar já entre o meio e o ataque, pro cara dar o último passe e criar alguma coisa. Então, assim, se os volantes não fazem isso, não adianta nada. Aí vai ficar igual a gente reclamava no ano passado, alguns jogos do Corinthians, que o Garro vinha buscar a bola lá no pé do zagueiro e aí não sai nada, só bola longa, bola longa, bola longa. Então, assim, o Coronado tem que jogar no meio. Eu não consigo entender. O Dorival já falou, mas 4-4-2, beleza. Ele veio com um papo assim, não, mas vocês ficam pensando muito em números. O 4-4-2. O 4-1-4-1. Dorival, a questão não é essa. A gente vê o que tá jogando. Beleza, você marca no 4-3-3, mas no campo é 4-1-4-1, não importa. A gente vê o que tá jogando. O Coronado tá isolado na esquerda e o Carrilho tá na direita. Por que você não coloca os caras? Aí a resposta que ele dá, falando que precisa de pontas, é simplesmente de treinador que não tem. Ele não tem outras soluções em campo. Não tem outras soluções, gente. Aí fica difícil defender o Dorival. Um treinador tem que ter soluções. Se ele tem um time que é pra ponta, joga com pontas. Se ele tem um time que é só pra jogar pelo meio, joga pelo meio. Agora, querer inventar, dar uma de professor. Por isso que é professor Pardal pra mim. É muito cedo falar? Talvez. Mas eu sempre achei o Dorival professor Pardal por isso. E não é só ele. Todos os treinadores brasileiros são dessa forma. Eles querem reinventar a roda. Eles querem fazer coisas, igual o Vanderlei falava, não, mas na minha época o futebol não mudou. Mudou sim, gente. O futebol mudou. E o Corinthians era só dar um jeito. Gente, não tem segredo. Mas... então a gente vai cair no papo do Ramon Dias, que vocês tanto reclamaram. Que ele falou assim, gente, eu jogo ofensivo. E pra jogar ofensivo, a gente sofre um pouco na zaga. Se vocês levam em consideração isso, se vocês acham que ele tá errado... Então como que a gente vai falar do Dorival agora? Que ele tá falando a mesma coisa. Não, a gente tem que adaptar pro time não sofrer tanto atrás. Então é isso que o Ramon falou. Pra não sofrer tanto atrás, tem que recuar. Encher de volante. Mas se você quiser jogar ofensivo, você sofre atrás. Não faz sentido, gente. Então a gente tá de acordo com o que o Ramon Dias falou. Então assim, gente, eu não concordo com as teimosias do Dorival. Coisa de técnico brasileiro. Entendeu? E se acostumem, porque as entrevistas do Dorival eu lembro muito bem, tanto no São Paulo, no Flamengo, na seleção brasileira. O Dorival é assim, gente. Ele justifica o injustificável. E ele sempre vai ter resposta. Você vai falar assim, mas por que o Carrilho de direita? Não, mas é que ele fazia direito. Mas por que o Martínez... não, mas é que a gente reveza o Martínez com o Carrilho. Ele sempre vai dar a resposta. E o pior... Vocês gostaram do segundo tempo do Corinthians, gente? Eu não gostei. Melhorou? Melhorou, porque não tinha como piorar. Simplesmente porque não tinha como piorar. Mas vocês falaram que foi um bom segundo tempo? Foi o que ele falou na entrevista. Foi um bom segundo tempo. O Corinthians criou mais chances, gente. Criou a chance do gol do Yuri Alberto. E depois do lançamento do Félix, do gol também do Yuri Alberto foi anulado. Foi só isso, gente. E aí ele falou que o time melhorou. Coisas... Vocês lembram do Mano Menezes? Mano Menezes é o mesmo papo, gente. É o mesmo papo. Não.
mas vocês que não entendem de futebol, o time ataca de uma forma, defende de outra. Os caras esquecem que a gente vê jogo. Os caras esquecem que a gente vê jogo. A gente pode não ser estudado igual eles, mas a gente vê jogo. A gente sabe das coisas. A gente não fala muita besteira. Uma coisa ou outra que eles entendem, que eles entendem mais, beleza. Mas o que a gente tá vendo é o que é o retrato do jogo. Jogo horrível do Corinthians contra um time horrível do Santos. E o time igualzinho no meio de semana, gente. Foi igualzinho. Você vê que o time adversário é fraco, você vê que o Corinthians tem chance de meter uma goleada, mas não vai. Não vai. E aí, Yuri isolado, Coronado isolado, Carrilho isolado. Precisa insistir com esse esquema tático? 4-3-3, 4-1, 4-1, qualquer coisa. Eu só quero um meio campo preenchido e o Yuri Alberto flutuando com alguém no ataque. Não quero pedir muito, gente. E aí ele falou, ele falou na entrevista, o Romero não é mais ponta, ele é segundo atacante. O Thales Magno não é ponta. Ele também joga pelo meio. Então por que não joga com esses caras no meio, gente? Joga com o segundo atacante, bota Thales Magno e Yuri. O Yuri e Romero. Yuri e Hector Hernandes, sei lá. O Coronado ali fazendo o papel do Garro. Não dá pra entender essas teimosias do Dorival. E mesmo ele falando que, mas é porque eu tô rodando elenco, beleza. Mesmo assim eu não consigo entender. Porque mesmo rodando elenco, você pode manter o esquema tático. Entendeu? Não é problema nenhum você manter o esquema tático. Eu acho que todo time tem que ter um esquema tático básico. E aí, quando não dá certo, em jogos que não... Porque o esquema tático bem treinado, se você treina muito bem no diamante ali, 4-4-2, e você faz isso muito bem, certinho, bem treinado, 80% dos jogos você vai se dar bem. Você pode até perder, mas você vai jogar bem. Os 20% dos jogos que você não jogar bem, que você vê que esse esquema não tá dando certo contra um outro time, aí sim você tem um repertório para mudar. Aí você fala, não, então eu vou improvisar o Carrilho pela direita. Essas improvisações acontecem um jogo no ano, gente. 2 jogos no ano. Que aí esse cara é chamado de gênio. Nossa, afinal, ele viu que o time tinha dificuldade por aquele lado e ele jogou o cara naquele lado e aí explorou a fraqueza do time. Beleza, agora se você querer fazer todo jogo mudança, não tem time que aguente, entendeu? E aí, Breno Bidon sumido, Coronado sumido, mas não por culpa do Coronado, Yuri isolado, e aí o Corinthians acha um gol com um belíssimo cruzamento do Martínez, que eu sou muito fã, porque o Martínez é o tipo de jogador que ele faz tudo que a equipe precisa, ele sempre vai estar com raça. Ia ser lindo se todo mundo tivesse 10% da raça que o Martínez tem. Ele tem raça, ele sabe o que é Corinthians. Pode ter falta de refino técnico. A Fiel TT ali do Twitter fica meio revoltada porque ele não é o Bidão, porque não tem estilo técnico, não tem a postura. Não importa, gente. O Martínez é raçudo. Ele sabe jogar no Corinthians. E por mais que ele erre uma coisa ou outra, ele também acerta muitas coisas boas, como o cruzamento pro gol do Yuri Alberto. Um belíssimo cruzamento e o Corinthians, fez o gol. E aí vem as mudanças do Dorival, né? Dorival muda e é isso que eu não entendo, porque ele demora pra mudar, demora muito pra mudar, muito. E se eu não me engano ele morre com uma substituição ainda. Né? Vamos colocar 2, né? Porque ele colocou o Thales Magno com 95, sendo que ia até a 97. Ele morre com 2 substituições, praticamente. Coisas de técnico brasileiro, tá? Isso é coisas de técnico brasileiro. Os caras adoram mudar pouco e demorar para mudar. E eu não consigo entender isso de verdade. Ele muda, continua com volantes. O Corinthians terminou ainda o jogo com 3 volantes ou 4 volantes, eu acho. 4 volantes. Mesmo com o Santos sem repertório, sem criatividade, perdendo e com 1 a menos. E o Dorival, e isso me irrita muito, muito. Mas é como de trabalho, Matheus. Mas você tem que ter paciência. Gente, assim, o cara pode estar no começo de trabalho, paciência, mas é isso daí, gente. É isso daí. O que pode melhorar, o que vai melhorar é os caras treinando junto, entendendo o esquema, mas as ideias
Não é que o cara é um robô e ele muda de ideia, daqui 10 jogos ele vai mudar de ideia. Ele vai manter essas ideias. O time pode até melhorar o desempenho, o toque de bola e tudo mais, ter mais criatividade, mas as ideias vão ser as mesmas. Vai manter 3 gols. Ou vocês acham que daqui 10 jogos ele vai arriscar mais? Ah, o time tá com 1 a menos, vou deixar só um volante. Não. O técnico brasileiro adora volante. E o Corinthians terminou com 4 volantes em campo, gente. E um lateral improvisado. Um zagueiro improvisado de lateral. É preocupante, gente. Vocês vão falar que é histeria? Nossa, você tá criticando, o time acabou de ganhar, gente. Mas é isso. O repertório do Dorival é isso. Não achem que ele vai fazer coisas a mais. A gente tá tendo dificuldade. Beleza, ganhamos o clássico. Maravilha. Mas estamos tendo dificuldade de ganhar do Santos, que é o segundo pior futebol do Brasil. Na Série A. Só perde pro Sport. Entendeu, gente? Então, assim, eu fico preocupado. Tô feliz, ganhou. Muito feliz. Meu final de semana está sendo maravilhoso. A semana vai ser maravilhosa. Mas eu fico preocupado porque é falta de repertório. E o Dorival sempre foi isso aí, gente. Sempre foi isso. Terminar um jogo com 1 a mais, com você na frente do placar, sendo que você vai estar com 4 volantes, ninguém de meia. O Corinthians terminou o jogo com, no meio pra frente, né? O Yuri Alberto, que não saiu. Aí ele mudou os 4 do meio ali, né? Mas ele manteve o Maicon 90 minutos. 90 minutos o morto do Maicon em campo. E aí ele muda os 4. Porque querendo ou não, o Bidon tem passe bom, o Coronado tem passe bom, Carrilho tem passe bom. Ele tirou os 3, mais o Martinez. Para colocar o Ranieri, para colocar o Romero, e o Romero não estava de atacante, estava mais centralizado, para colocar o Rian e o Thales Magno. Então, assim, eu fiquei preocupado de você... Não foram 4 volantes, né? Eu tô errado. Foram 3 volantes. Rian, Ranieri e Maicon. 3 volantes o Corinthians terminou. E com Thales Magno, Romero e Yuri no ataque. Certo? Ranieri, Rian Gustavo e Maicon, Romero, Thales Magno e Yuri no ataque. Ele terminou praticamente com 4-3-3, né? Com 3 volantes. Gente, você chama o adversário que tá morto, numa cabeçada no escanteio, pode fazer o gol e ir pra buscar a vitória. Faltando 5, 10 minutos. Você ali com 3 volantes, Ranieri, Maicon cansado e o Rian. Quem desses 3 arma jogo? E aí o Thales Magno, é que a gente ganhou, beleza. Matheus, você tá exagerando, a gente ganhou. Beleza, mas se tivesse tomado empate, quem que armaria o jogo desses 3? Thales Magno, Romero e Yuri, cansado. Quem que ia armar o jogo? Então assim, gente, falta de repertório do Dorival. O elenco é ruim? Eu acho que é. A gente tem titulares bons, mas o elenco é ruim. Mas você não podia colocar um Kaique ali? Sério que você não podia colocar um Kaique? Tinha que tirar o Coronado? Tinha que tirar o Breno Bidon? Por que você poupou esses caras? Poupou 2 jogos esses caras. E ainda o Corinthians é preocupante, porque o Corinthians não tem banco. O Corinthians não tem banco. Mas tem tanta coisa que você pode usar de repertório. Talvez colocar, todo mundo fala, por que não coloca o Bidu de ala? Ele podia muito bem ter feito isso. Faz uma linha, ele não quer se expor muito, faz uma linha de 5, já estava com 3 zagueiros em campo, puxa o Félix para a zaga, abre mais um ali pela direita, talvez um Charles, entendeu? Podia colocar o Bidu de ala também, mas não, ele tira todos os caras que tem passe bom e coloca um monte de volante que tem passe ruim. Ainda bem que tudo deu certo. Tudo deu certo. Eu acho que ele tem muitos erros, o Dorival. Não acho que é um começo de trabalho bom, apesar das vitórias. Não acho que é eu não consigo me cegar, gente. Eu não consigo. Eu não consigo ver o jogo de hoje e achar que tá tudo bem. Entendeu? Eu não consigo. Então, vamos ver o que vai rolar. Meio de semana a gente tem o Novo Horizontino. Tem que ganhar. Tem que ganhar. O importante é que hoje ganhou. Acho que o resultado hoje fala mais alto do que performance. Mas contra o Novo Horizontino,
tem que ganhar e ganhar bem. Se o Corinthians segurar empate, ir pra pênalti, eu vou fazer campanha. Eu vou fazer campanha pro Dorival. Eu vou fazer campanha, porque é inaceitável, gente. Não é possível que um Fernando Diniz consegue meter 3-0 com o Vasco no Fortaleza, remontar o time dessa forma e o Corinthians sofrer para ganhar de um Novo Horizontino ou sofrer para ganhar de um Santos. Então assim, vamos ver, vamos torcer para que o Dorival realmente pare com essas ideias de Carrilho pela ponta, alguém fale com ele e torcer também para o Augusto Melo contratar alguém, né? Que esse cara fala e não contrata ninguém. A gente precisa de ponta, o Corinthians precisa de zagueiro, o Corinthians precisa de um lateral direito para ser reserva ou fazer sombra com o Mateuzinho, o Corinthians precisa. E se contratar mais um volante nessa janela, aí eu perco a cabeça. Ele precisa de um meia. O Corinthians podia muito bem pegar um meia ali, que muita gente não tá falando muito, um cara meio final de carreira, sabe? Para poder fazer alguma coisa em jogos assim. Entrar 20 minutos, não precisa jogar todo jogo. Acho que o Corinthians precisa de um cara assim, entendeu? Não final de carreira, mas um cara tipo 34, 35 anos, experiente, sabe? Um meia bom de bola, que já teve seu auge, mas não é mais, mas que possa entrar nesses jogos e a gente não perca a criatividade, só tenha volantes. Eu acho que o Corinthians precisa muito disso. Porque não adianta nada jogar 70 minutos bem e 30 minutos mal, porque 20 minutos mal. Porque não adianta, porque às vezes você toma 3, 4 gols em 20 minutos, gente. E aí você acha que você tá bem, porque você jogou, você tem que... Aí cai muito naquele argumento acho que foi o Carpinho, o Diniz que falava isso, né? Não, mas jogamos 80 minutos bem. Mas beleza, você tomou 2 gols em 10 minutos e perdeu o jogo. Então, assim, posso estar exagerando? Posso. Até mudei a luz aqui. Eu posso estar exagerando? Eu posso. Mas não estou gostando da performance do Corinthians mas eu ainda tenho esperança que o Dorival vá pelo menos fazer um feijão com arroz. A gente precisa disso, feijão com arroz, uma zaga equilibrada, um ataque equilibrado. A gente já viu que a bola chega no Yuri, ele faz gol, gente. Ele perde alguns, mas ele faz gol, facilita isso. E que falta faz o Garro e o Memphis. Mas o meu medo maior, que é o que aconteceu com o Ramon, que eu acho que o Ramon foi demitido por isso. Porque quando você não tinha o Garro, ou quando você não tem o Memphis, você não tem repertório. E o meu medo do Dorival cair nisso também. Quando você não tem o Garro, não tem o Memphis, você não tem repertório. Porque é óbvio que quando esses dois voltarem, é óbvio, a menos que o Dorival fizer uma burrice de continuar no 4-3-3 com o Garro. Aí se ele fizer isso, aí pode acabar, né? E soltar o Memphis pela ponta, aí pode acabar, né? Mas se ele jogar no 4-4-2 com o Garro e com o Memphis, eu acho que o Corinthians vai dar muito certo, vai continuar jogando bem. Mas o meu medo é quando esses caras não puderem jogar, porque vai ter que revisar, o campeonato é longo, não ter repertório. E aí ficar nessa daí de enfiar 3, 4 volantes no time e o time não ter criatividade e fazer um jogo feio. É feio, gente. É feio. Eu já não tô mais em São Paulo, mas eu ia muito em jogo. E a coisa que você mais quer, pelo menos, depois de 1 hora de trem, de metrô, é chegar lá e ver um bom futebol. E se você chegar lá e ver 4 volantes em campo que não sabe trocar 2 passes juntos, aí é complicado, né, gente? Bom, ganhamos, estamos bem. Corinthians agora deixa eu ver aqui. Que eu já esqueci, o Corinthians está em 9º? 8º. O Corinthians é o 8º colocado. Próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Mineiro fora. Jogo difícil. Inclusive o Atlético Mineiro jogando agora, né? Tá 0-0, mas jogo difícil pro Corinthians. Até porque naquele pasto da arena lá do Atlético Mineiro. Mas vamos torcer que o Corinthians vai ganhar bem. Talvez já teremos a volta do Memphis e talvez até do Garro. Vamos torcer. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Ficou um pouco longo. Deixa o like, siga a página e valeu!